direcionar ou estabelecer algumas estratégias para que as pessoas consigam perder peso, tá? Então os profissionais que trabalham com isso, então eu tenho nutricionistas que vão atuar principalmente na perturbação alimentar. Então assim, antes da gente falar disso daí, como é que o paciente ele consegue fazer uma perda de peso? Se o paciente está com excesso de tecido gorduroso, provavelmente ele vai estar numa zona de conforto. Para eu retirar esse paciente ou para eu produzir um emagrecimento nesse paciente, eu vou precisar perturbar essa zona de conforto desse paciente, tá? E existem várias formas da gente fazer isso. Na fisiologia do exercício, a gente estuda muito o que a gente chama de tríade da supercompensação. Nessa tríade de supercompensação, eu tenho algumas coisas, alguns pilares que eu consigo utilizar para basear o meu tratamento ou para basear as minhas estratégias intervencionistas. Tá? Então, o que é a tríade da supercompensação? É a alimentação, o sono ou o descanso, tá? E o treino desse paciente, tá? Muitas vezes a gente olha isso sob a base, sob a ótica hormonal desse paciente. Então, o paciente ele vai ter um metabolismo atual, tá? Que vão ser os hormônios que esse paciente produz ou que ele tem ali naquele momento. E aí a gente vai tentar fazer perturbações alimentares, melhorar o sono ou a qualidade do sono desse paciente e fazer estratégias de exercícios físicos adequadas para que esse paciente consiga realmente o resultado ou o objetivo final, que seja a perda de peso, tá? Então assim, muitos dos pacientes eles vão procurar caminhos mais curtos. Muitas vezes o paciente ele evita de marcar uma consulta, ou ele não quer fazer exames, ou ele não quer mudar a alimentação dele, ou ele faz uso de álcool e tem medo de que alguém mexa nesse álcool dele, ou ele costuma consumir doce e aí tem medo de que alguém mexa nesse doce dele também. E muitas vezes esse paciente ele vai procurar caminhos mais curtos. Tá? Sem antes passar por um profissional. Então ele tenta se informar pela internet, ele tenta muitas vezes outros caminhos que não a ajuda profissional. Então existem alguns profissionais que vão ajudar nesse processo, vão ajudar no processo de emagrecimento os pacientes que realmente precisam emagrecer. Tá? Então assim, um paciente com sobrepeso, ele tem o benefício de emagrecimento? Com certeza. Tá? Um paciente obeso, com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, são pacientes, todos eles vão ter benefícios em perder peso, vão ter benefícios em diminuir a quantidade de tecido gorduroso, porque esse tecido gorduroso, por períodos superiores a 10 anos mantidos ali naquele paciente, ele vai ser capaz de elevar riscos de doenças importantes. Então, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas também têm uma elevação de risco quando eu não trato esse paciente, quando esse paciente ele simplesmente negligencia a presença daquele tecido gorduroso a mais, tá? Então não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, tá? Até isso aí até vai ser tema de live pra gente discutir exatamente isso, tá? Essa confusão que tem, eu vou perder peso, é pela estética ou é pela saúde? Normalmente a gente pensa em saúde e a estética pode vir como uma consequência, tá? Mas não necessariamente é uma coisa que a gente precisa buscar, tá? Mas na rotina de consultório, muitas vezes os pacientes nos procuram, ou aliás, os pacientes me procuram para que a gente busque uma condição física melhor, busque uma qualidade muscular melhor. Muitas vezes esses pacientes nem estão obesos ou nem têm sobrepeso, mas eles querem uma ajuda para melhorar ainda mais as performances deles, aí muitas vezes melhorar a antropometria de uma forma geral, tá? Então, o paciente que está acima do peso e quer perder peso, muitas vezes ele busca auxílio pela internet, ou então dicas de pessoas próximas que conseguiram perder peso, e alguns pacientes eles procuram ajuda profissional. Então, quais os profissionais que podem ajudar nessa perda de peso? O nutricionista pode ajudar, principalmente atuando no controle alimentar desse paciente, né, oferecendo uma dietoterapia. O nutricionista ele vai fazer um diagnóstico nutricional desse paciente e tem condições de ofertar para esse paciente um planejamento ou uma dieta para que esse paciente consiga realmente perder peso. E aí ele vai estabelecer metas para que esse paciente realmente consiga alcançar o objetivo dele. O professor de educação física, então os professores de educação física eles têm condições de prescrever exercícios com os objetivos específicos que aqueles pacientes têm,
Tá? O médico, muitas vezes, ele vai fazer uma análise clínica do paciente. Então, ele não vai ser... o médico ele não faz um diagnóstico nutricional. Ele vai fazer um diagnóstico nosológico, tá? Que é o diagnóstico médico. Ele vai ver se tem alguma doença de base, se existe alguma doença metabólica ali. E aí ele consegue, com a ajuda dos outros profissionais, estabelecer estratégias que façam com que esse paciente ele tenha realmente um resultado, que é a perda de peso ou a busca de uma quantidade de tecido gorduroso menor do que ele tem naquele momento, tá? Então, assim, paciente que fez reganho, muitas vezes, quando ele passou por algum profissional, provavelmente esse paciente, em algum momento, ele deixou de cumprir as estratégias. Ou, simplesmente, ele não fez o acompanhamento tempestivo. Ou seja, ele deveria voltar no consultório de tempos em tempos para que a gente pudesse mexer em alguma coisa da tríade da supercompensação dele. Ou ajustar a alimentação, ou ajustar o treino, ou ajustar a estrutura metabólica que aquele paciente tem. Muitas vezes a gente pode utilizar algum tipo de medicamento para ajudar o paciente a cumprir com as estratégias alimentares e com as estratégias de exercício físico, que são os principais fatores que vão fazer com que esse paciente perca peso realmente, tá? Então, assim, o paciente que procura auxílio, ou o paciente que procura auxílio médico, o médico ele tem que ser capaz de informar para o paciente qual é o estado atual dele e aonde que a gente precisa chegar. Tá? Então, assim, a análise clínica ou a anamnese seguida de uma antropometria, que é para a gente saber o quanto de massa magra aquele paciente tem, o quanto de gordura ele tem, qual o percentual de gordura que ele tem, é muito importante porque a gente precisa saber aonde esse paciente está e aonde ele quer chegar. Aliás, aonde a gente precisa que ele chegue para diminuir riscos cardiovasculares, por exemplo, ou riscos de doenças metabólicas. Tá? Então, assim, o estabelecimento de estratégia parte de um início. Eu preciso saber onde que é o início. Pacientes que muitas vezes fazem reganho de peso e não contaram com a ajuda profissional, eles não sabem de onde partiram e eles não têm ideia, muitas vezes eles não têm ideia onde eles chegaram e quais seriam os benefícios deles se manter aonde eles chegaram. E aí eles acabam fazendo o processo inverso. Ele começa a relaxar as estratégias que ele instituiu para ele mesmo e ele começa a ganhar peso de novo, tá? Beleza. Esses pacientes, qual é o problema disso? Quando você perde tecido gorduroso, o seu organismo ele entende que ele está sofrendo. Não é uma coisa normal. O seu organismo ele trabalha o tempo inteiro para que você reserve tecido gorduroso. Ele trabalha para que você ganhe tecido gorduroso. Por que o organismo faz isso? Ele faz isso porque o tecido gorduroso é uma garantia de sobrevivência. Se acabar alimento no mundo, quem é que vai sobreviver mais tempo? Quem tem mais tecido gorduroso no corpo ou quem tem menos? Então, o que acontece? O seu organismo ele vai te estimular via neurotransmissores relacionados ao prazer a buscar alimentos cada vez mais calóricos, sempre mais calóricos, porque isso vai fazer com que ele consiga construir mais tecido gorduroso, tá? Então, assim, quando você faz uma perturbação alimentar com uma dieta hipocalórica, ou seja, você dá menos calorias durante o dia do que aquele paciente vai precisar, isso faz com que o organismo tenha um déficit. Esse déficit calórico vai fazer com que o organismo busque nas reservas que ele tem nele mesmo, ou seja, no tecido gorduroso, no glicogênio muscular, na proteína muscular. São todas reservas que são substratos energéticos de onde o organismo pode tirar energia. Tá? Então, assim, o organismo, ele tenta, quando tem um déficit calórico, ele vai buscar nessas reservas algo para que ele produza energia. Tá? Então, beleza. Então, assim, quando o organismo faz isso, isso provoca um incômodo, isso é uma perturbação, aquele organismo vai precisar se adaptar. Então, a essa perturbação, o seu organismo ele vai sofrer adaptações, aliás, as suas células vão sofrer adaptações e o seu organismo como um todo vai sofrer um ajuste. Tá? Então, durante um tempo, durante o período em que você consegue perder tecido gorduroso de reserva, você executa estratégias que são perturbadoras. Depois de um tempo, se você relaxar essas estratégias ou se você não modificar essas estratégias, o seu organismo ele pode entender que é a hora dele recuperar o tecido gorduroso que ele gastou naquele momento em que o ambiente não era um ambiente com um alimento em abundância. Então, assim, o seu organismo
Então, se você perder peso, por exemplo, fazendo apenas o controle alimentar, e se de repente você simplesmente para de fazer aquele controle alimentar, o seu organismo ele tem um terreno fértil, porque você vai dar alimentos mais calóricos para que ele faça o reganho. Muitas vezes a gente compara o ganho de peso, ou voltar a engordar, ou o efeito sanfona, com o que a gente produz na academia. Então, quando você vai para a academia e você pratica exercícios, você gasta energia durante aqueles exercícios, tá? Quando você gasta essa energia, o seu organismo, logo depois do seu treino, ele vai utilizar alimentos e vai utilizar o seu descanso para que ele recupere aquela energia que ele gastou. Só que essa recuperação, ela não vem apenas da energia. Então, assim, para a gente ilustrar isso daqui, eu vou fazer esse gráfico, só para que vocês tenham ideia do que acontece. Na academia, vamos supor que você faça exercícios físicos e você gaste energia para realizar aquele trabalho. Durante o dia, você vai se alimentar, você vai dormir e você não vai apenas recuperar a energia que você gastou ali para realizar aquele trabalho. Você vai supercompensar, você vai se tornar mais eficiente durante um período. Então, durante esse período aqui acima do eixo X, é um período em que eu estou mais eficiente. Se eu tiver uma nova janela de treino aqui, aumentam as chances de eu supercompensar de novo e ao longo do tempo eu criar o que a gente chama de supercompensação positiva. Essa supercompensação positiva vai fazer com que as suas performances melhorem. Isso é quando eu faço exercício físico. E quando eu perco peso, o que pode acontecer? No processo de emagrecimento, eu posso simplesmente perder peso. Perdi tecido gorduroso, gastei tecido gorduroso e isso fez com que eu conseguisse sobreviver durante aquele período em que eu tinha escassez de alimentos no planeta. O seu organismo ele se comunica com o planeta também de acordo com os alimentos que você oferta. Então vamos supor que você tenha perdido peso. Quando o seu organismo tem um ambiente metabólico propício e alimentos, ou seja, alimentos que vão fazer com que o seu organismo consiga reconstruir esse tecido gorduroso, ele pode não simplesmente recuperar o tecido gorduroso que você perdeu. Você pode supercompensar. Então, os reganhos, pessoal, quando eles são completos, muitas vezes você não só ganha aquilo que você perdeu, você ganha de 20% a 30% a mais de tecido gorduroso. Tá? Isso é uma forma do seu organismo supercompensar o tecido gorduroso. Quando ele supercompensa esse tecido gorduroso, ele se prepara para novas perdas de gordura, que aí ele se torna mais preparado. Então, muitas vezes, o seu organismo ele aprende algumas estratégias para que ele evite essas perdas. Então, quando eu perco o tecido gorduroso e faço o reganho, pode ser mais difícil para eu perder de novo. Tá? Então, assim, muito cuidado, tá? Então, assim, determinadas estratégias, alguns pacientes, eles falam que algumas estratégias eles não conseguem implementar mais ou que eles não conseguem ver mais resultado, tá? Muitas vezes, por exemplo, se eu adoto uma estratégia cetogênica, se eu tiro o carboidrato desse paciente e aí, durante um período, esse paciente, ele vai aguardar a chegada de novas fontes de carboidrato. E aí ele passa a gastar gordura, mas aguardando a presença daquele carboidrato de novo para que ele consiga retirar a energia ou quebrar aquela substância para produzir energia e acumular substratos energéticos ou aumentar tecido gorduroso. Enquanto você é pouco eficiente em utilizar a gordura como fonte de energia, o seu organismo ele perde mais gordura. Só que à medida que o tempo passa, você passa a ser mais eficiente. O organismo ele começa a pensar assim, opa, realmente não vai chegar o carboidrato, eu vou ter que mudar o meu metabolismo de metabolismo glicolítico, que utiliza carboidrato como um substrato para que eu consiga produzir energia, para um metabolismo beta-oxidativo. Nesse metabolismo beta-oxidativo, eu utilizo mais gordura como fonte de energia. Quando eu sou pouco eficiente em utilizar essa gordura, eu acabo perdendo mais gordura. Eu tenho que investir uma quantidade maior de gordura, porque eu sou pouco eficiente. Só que à medida que o tempo passa, se você não volta no seu médico ou se você não volta no seu nutricionista, se ele mantém simplesmente aquelas estratégias por períodos muito prolongados, o seu organismo ele passa a ganhar eficiência metabólica e começa a utilizar o tecido gorduroso com muito mais eficiência e aí você estagna, o seu peso ele você para de perder. Por quê? Porque você provocou uma perturbação inicial, aqui as suas células aos poucos elas foram se adaptando e o seu corpo como um todo foi sofrendo um ajuste. Quando você terminar de sofrer o ajuste,
provavelmente você não vai mais mudar. Então a nossa antropometria, a quantidade de gordura que a gente tem no corpo, ela depende muito de você estar em constante adaptação ou do seu organismo estar em constante ajuste. Se você estiver ajustado ou se você estiver numa zona de conforto, seu corpo não muda, tá? Então assim, eu consigo perder peso enquanto eu estou em adaptação, enquanto eu estou sofrendo ajustes, tá? Uma vez adaptado a uma determinada estratégia, então se eu adquirir uma eficiência metabólica na utilização de tecido gorduroso, na ausência de carboidrato, por exemplo, eu passo a saber utilizar, o seu organismo ele aprende a utilizar, aprende a utilizar o metabolismo beta-oxidativo com mais eficiência. E aí sempre que você tiver privação de carboidrato, ele rapidamente consegue utilizar o tecido gorduroso e produzir a energia que ele precisa, sem que isso leve a grandes perdas de peso. Tá? Então, algumas estratégias, é importante que a gente nunca esgote as estratégias. Então, em determinados momentos, é interessante que a gente faça o que a gente chama de periodização. Então a periodização ela não acontece só nos exercícios nas academias. Não sei aí quem já treinou, quem faz musculação, sempre tem um professor de educação física que pergunta: quanto tempo que você está nessa série? Tem mais de 2 meses? Já tem 3 meses? E aí os professores eles ficam em cima para que a gente periodize ou para que a gente mude o objetivo de tempos em tempos, ou mude os exercícios, ou mude a forma de realizar esses exercícios. Na periodização da educação física ou dos exercícios em si, a gente pode ter objetivos diferentes. Então, assim, perda de peso, ganho de massa magra, ganho de força, ganho de resistência de força. Então, essa periodização é extremamente importante. Eu não posso simplesmente fazer uma série para hipertrofia muscular e fazer uma hipertrofia muscular eterna. Eu vou chegar num ponto que eu vou chegar num platô e eu não vou mais mudar. Por quê? O seu corpo, mesmo tendo uma rotina de treinos adequada, ele pode estar completamente adaptado e você chegar a uma zona de conforto em que tem treinos presentes, entendeu? Então, é muito importante que de vez em quando haja essa periodização não só nos treinos físicos. É importante que haja uma periodização alimentar também. É importante que a gente observe como anda esse metabolismo ou se aconteceram outras modificações, estresses no trabalho, então assim, distúrbios de sono, coisas que podem fazer com que os seus resultados eles estagnem e façam com que você deixe de realizar aquelas estratégias. Normalmente o reganho ele acontece quando eu jogo para trás as estratégias que eu estava fazendo. Aconteceu alguma coisa, alguma perturbação na sua rotina, fez com que simplesmente você deixasse de cumprir aquilo que você tinha estabelecido com um profissional que estaria te acompanhando, tá? Gente, toda vez que a gente pensa em perder peso, existem um caminho nas estratégias, tá? Então assim, a gente pode partir de estratégias comportamentais apenas, ou seja, modificação de estilo de vida. Um paciente que é sedentário passa a fazer atividade física, um paciente que não fazia dieta ou tinha uma alimentação desregrada com alimentos industrializados e tal, passa a seguir uma alimentação mais saudável, tá? Ou com intervalos programados entre as refeições, com cargas alimentares adequadas, com macronutrientes, micronutrientes, tudo aquilo bem calculado para que esse paciente, mesmo que faça uma dieta hipocalórica, ele tenha ainda acesso a substratos que vão fazer com que ele não perca saúde, tá? Então assim, as estratégias de perda elas podem ser comportamentais, medicamentosas e procedimentais, tá? Então as estratégias comportamentais, dieta e treino, tá? Modificação de estilo de vida, controle de estresse, diminuição de estresse do trabalho, como é que você lida com o seu estresse, isso é uma coisa que é extremamente importante, vem ganhando cada vez mais espaço no mundo científico. Então assim, o estresse e o manejo desse estresse cada vez mais importante, e a gente vê que tem uma interferência tanto no controle de peso quanto na qualidade de vida dos pacientes, tá? Então isso interfere na sua saúde, tá bom? As estratégias medicamentosas, elas são importantes. Muitas vezes quando o paciente procura ajuda profissional ou de um profissional médico, é um paciente que ele já gastou tempo dele realizando estratégias comportamentais e ele espera algo do médico. Tá? No último curso que teve em Harvard sobre obesidade, que é o Treating Obesity,
Houve umas aulas mostrando exatamente a mudança de padrão comportamental do médico que trata os pacientes que querem emagrecer. Hoje em dia, você não mais fala para o paciente, ó, você precisa fazer estratégias comportamentais durante 6 meses e volte aqui depois dos 6 meses para a gente ver se realmente a gente vai usar algum medicamento. O médico, na medida que ele faz o diagnóstico que ele vê espaços metabólicos na análise dos exames desse paciente, ele está sim apto a prescrever medicamento desde a primeira consulta. Então não se perde mais tempo, não se gasta tempo dando chance para que estratégias comportamentais que muitas vezes o paciente está ali na sua frente porque ele não consegue seguir, ele está pedindo ajuda. E às vezes os medicamentos, eles servem como ajuda, eles vão servir como pano de fundo, como estrutura para que aquele paciente consiga realizar as estratégias comportamentais. Tá? Então o uso de medicamentos anti-obesidade é um uso que ele precisa perder... Existem muitos médicos que acabam olhando com maus olhos alguns medicamentos que são utilizados para perda de peso. Mas existem grandes quantidades de estudos mostrando os benefícios do uso dos medicamentos corretos, nas doses corretas, tá? E com uma indicação. Então, se há indicação e o médico ele tá apto a fazer aquela indicação, ele precisa fazer. Ele não deve aguardar que o paciente vá procurar outras estratégias ou outras estratégias comportamentais e ele pode perder o timing de entrada de medicamentos desse paciente, tá? Então, assim, os medicamentos, normalmente o paciente que é obeso, obesidade é uma doença crônica. Então, tem pacientes que conseguem fazer a perda de peso e conseguem ficar livres de medicamentos? Sim, esses pacientes existem, mas não são a maioria. Muitos dos pacientes vão fazer uso de medicamento e a gente precisa manter o medicamento igual um antihipertensivo. Então, se um paciente tem uma pressão mais alta, quando ele tem uma indicação para utilizar um antihipertensivo, mesmo que a pressão dele volte a padrões originais, esse antihipertensivo ele não vai sair. Mas e se esse paciente perder peso, ele melhorar a qualidade de vida dele, instituir exercícios físicos, pode ser que ele controle a hipertensão dele com estratégias comportamentais. E aí eu posso abrir mão ou diminuir dose dos medicamentos antihipertensivos. No caso do paciente obeso, ou no caso do paciente que tem sobrepeso, eu também posso conseguir esse ambiente. Tá? Então eu posso conseguir que esse paciente perca peso e esteja tão engajado e tão motivado em manter as estratégias comportamentais que a gente indica, que esse paciente acaba tendo resultados positivos mesmo sem os medicamentos. Tá? Mas sem os medicamentos eu deixo de controlar algumas coisas que são importantes. O uso dos medicamentos, o uso desses medicamentos eles são justificados quando eu preciso controlar saciedade, compulsão alimentar, irritabilidade, humor, perda de massa magra, absorção de carboidrato, absorção de gordura. Então existem várias coisas que a gente pode utilizar os medicamentos para que a gente ajude o paciente ou para que a gente dê uma estrutura para que o paciente realize as estratégias comportamentais que realmente vão fazer com que ele perca peso. Eu não vou fazer exercício, doutor. Ou então, eu não vou fazer dieta, doutor. Eu faço os exercícios e não faço dieta. Gente, isso é muito comum no consultório, tá? Tem muito paciente que chega lá querendo a pílula mágica, querendo um medicamento que realmente vai fazer tudo por ele. Não é bem assim. Existem medicamentos que vão ajudar você a seguir uma dieta ou vão ajudar você a ter um resultado interessante nos treinos, mas eu vou precisar desses perturbadores. A tríade da supercompensação ela não muda quando eu tenho os medicamentos. Então, alimentação, treino e descanso, eles são essenciais. Eles precisam estar presentes. Se eles não estão presentes, aí realmente vai ser difícil. Tem pacientes que chegam tão motivados a ponto da gente não precisar usar medicamento nenhum no consultório? Sim, tá? Existem pacientes que só pelo fato da gente entregar para eles algumas informações que os façam entender que as estratégias comportamentais são suficientes para que ele perca peso, muitas vezes a gente consegue motivar esse paciente e fazer com que ele, só munido das informações, ele passe a seguir aquelas estratégias. Tá? Então isso é super interessante. Tem muitos pacientes que realmente eles saem do consultório assim, eu não vou precisar usar medicamento nenhum. Bom, se a gente pode realmente dar uma chance para que esse paciente tenha esse tipo de atitude e realmente siga com as estratégias comportamentais. Mas isso definitivamente não é a maioria dos pacientes, tá? Os pacientes que chegam para perder peso, muitas vezes, a grande maioria das vezes, eles querem sim a ajuda de um medicamento, mas quem vai definir qual é o medicamento adequado, qual é a classe medicamentosa adequada, vai ser o médico, vai ser quem vai acompanhar aquele paciente, tá?
Muitas vezes os pacientes, mesmo usando estratégias medicamentosas e estratégias comportamentais, eles simplesmente desistem do tratamento, fazem um reganho de novo e podem entrar em critérios em que as estratégias procedimentais se fazem presentes. As estratégias procedimentais, a estratégia mais importante é a cirurgia bariátrica. Então existem indicações específicas para se fazer cirurgia bariátrica. Então quando a gente usa o IMC como o índice de massa corporal, ele consegue classificar os pacientes que são elegíveis para realizar uma cirurgia que vai provocar uma restrição importante no estômago desse paciente e vai fazer com que ele não tenha capacidade de ingerir as quantidades que ele costuma ingerir. Tá? Então essa cirurgia ela também não tem nenhum papel mágico, ela vai diminuir os espaços que esse paciente tem. Muitas vezes esse paciente ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista, com médico, com endocrinologista, porque ele vai passar por algumas situações que vão ser bem importantes. O paciente que faz uma cirurgia restritiva, ele acaba não conseguindo consumir um alimento que muitas vezes ele está com muita vontade de consumir e ele simplesmente não consegue. Muitos desses pacientes eles sofrem, eles desenvolvem transtornos associados a não conseguir se alimentar da forma como eles se alimentavam antes, tá? Então assim, eu preciso de estratégias comportamentais, inclusive nos pacientes bariátricos, tá? Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica têm maiores chances de perder grandes volumes de peso? Sim, eles têm maior chance de perda de peso. Quem são os elegíveis a fazer as estratégias procedimentais ou uma cirurgia bariátrica? Um paciente com obesidade grau 2 ou um IMC acima de 35 com alguma comorbidade, tá? Então assim, paciente que é hipertenso ou tem dores articulares ou tem doenças inflamatórias importantes ou tem diabetes, é um paciente que é elegível para fazer uma cirurgia bariátrica. Ou um paciente acima de obesidade grau 3, ou seja, um IMC acima de 40, tá? São pacientes que podem fazer cirurgias bariátricas, tá? Esses pacientes, eles vão precisar de dieta, eles vão precisar de fazer exercícios físicos, eles vão precisar modificar algumas estratégias comportamentais. Então, independente da cirurgia, se eu não modificar a minha cabeça, eu não vou ter um resultado interessante. Eu posso perder peso durante um tempo, mas aos poucos eu vou insistir. A minha cabeça ela vai ser uma cabeça muito mais ligada no prazer do que na modificação de estratégias, na modificação ou na instituição de exercícios físicos ou na adesão a uma determinada dieta específica, tá? Então, assim, muitos pacientes bariátricos ou que fizeram cirurgia bariátrica, que perderam acima de 50 quilos, por exemplo, eles podem sim fazer o reganho, tá? O estômago desses pacientes, ele pode sim se adaptar de novo e ficar mais complacente e voltar a crescer, tá? Não é tão interessante fazer uma segunda intervenção bariátrica, os riscos são muito maiores, mas pode acontecer também de precisar de fazer uma nova intervenção, tá? Existem outras intervenções endoscópicas usando laser, mas a quantidade de aderência, de estenoses que eu posso produzir no meu trato gastrointestinal é muito importante e isso eleva, por exemplo, o risco de vida desses pacientes, tá bom? Mas o reganho, então, ele não acontece só no paciente que quer perder 2, 3 quilos. Ele acontece em pacientes que perderam 50. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles deixam de lado as estratégias, eles passam a consumir alimentos mais calóricos, ou então eles tentam ver o que eles conseguem se alimentar. Então, muitas vezes, a gente já vê, eu vejo pacientes bariátricos, ou pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que tinham uma necessidade de consumir mais alimentos e simplesmente não conseguiam. Eles davam um jeito. Muitas vezes eles bebiam leite condensado, por exemplo. Tá? Isso daí era uma estratégia comportamental, aliás, uma estratégia alimentar que esses pacientes tinham exatamente para conseguir ter o prazer que o alimento poderia dar e pelo fato dele ter menos espaço, ele não conseguia ingerir para conseguir aquele prazer. Tá? Então assim, isso são extremos, tá? Então assim, o paciente bariátrico que faz o reganho é um paciente que em algum momento ele se desfez das estratégias que ele deveria estar cumprindo, tá? Então um paciente que não quer fazer cirurgia, tem pacientes com obesidade grau 3 que nos procuram no consultório, também não são a maioria. Parece que os pacientes com níveis de obesidade maiores, eles
não procuram tanto assim o atendimento médico nutrológico, tá? Pelo menos não é a minha rotina, tá? A nossa principal rotina são pacientes com sobrepeso e que já treinaram antes, que já fizeram alguma atividade física anterior e querem recuperar uma forma anterior, tá? Ou são pacientes com obesidade grau 1, grau 2 no máximo. Dificilmente chega um paciente com obesidade grau 3 no consultório. Mas os pacientes que chegam com obesidade grau 3 podem, só com estratégias comportamentais e medicamentosas, conseguir uma perda de peso importante? Com certeza. Tá? A gente tem casos assim de pacientes que perderam mais de 40 quilos de gordura só fazendo as estratégias alimentares e as estratégias comportamentais indicadas no consultório. Tá, gente? O grande perigo de você fazer reganho ou de um paciente voltar a engordar é exatamente ele voltar a ganhar o tecido gorduroso que ele perdeu e mais 20 a 30%, que é algo que a gente vê cada vez mais. Então tem pacientes que iniciam o tratamento, fazem 1, 2, 3 consultas de acompanhamento e de repente esse paciente some. Quando o paciente aparece de novo na agenda, a minha esperança não o que eu espero desse paciente? Infelizmente não é um paciente com uma condição física muito melhor do que quando ele parou de fazer o acompanhamento. Pode ser um paciente que esteja voltando porque ele fez o reganho, porque ele ganhou peso de novo, tá? Esse paciente a gente vai buscar quais foram as causas que fizeram com que ele deixasse as estratégias para trás. Então, o que mudou? A idade desse paciente pode ter alguma influência? Pode. Os níveis de estresse desse paciente podem ter alguma influência? Também podem. Os exercícios físicos, ele parou de fazer? Muitas vezes é muito comum. O paciente simplesmente deixa de fazer os exercícios físicos, ele abandona as estratégias físicas, tá? E muitas vezes também ele deixa de fazer dieta, volta a comer alimentos industrializados, volta a pensar muito mais no prazer alimentar do que a controlar o corpo. É muito difícil no consultório porque a gente trabalha, muitas vezes quando o paciente ele tem um resultado bacana, quando ele consegue alcançar um objetivo, vamos supor aqui, ele perde 10 quilos de gordura, ganha 3, 4 quilos de massa magra, isso gera uma qualidade muscular bastante importante em pacientes com sobrepeso e obesidade grau 1, por exemplo, tá? Esses pacientes, eles chegam no final do tratamento, eles se olham no espelho ou eles começam a perceber a qualidade de vida que eles ganharam e eles têm orgulho daquilo, eles têm prazer, eles sentem um bem-estar de ter conseguido chegar naquele momento em específico. Só que esse prazer que a gente consegue no consultório, ele é um prazer que é construído. Então a gente briga com algo que dá prazeres imediatos. Então, por exemplo, o paciente que faz a ingestão de um alimento industrializado, que faz a ingestão de um fast food, por exemplo, ele tem um prazer imediato. Ele é muito mais difícil de controlar do que, ou de colocar aquele prazer construído como algo que é para ele manter, frente a algo que realmente perturba ele e mexe com a produção de neurotransmissores relacionados ao prazer imediato. Então, um prazer construído é muito mais difícil de se manter e de evitar os prazeres imediatos, tá? Então, prazeres imediatos, alimentos, álcool, tá? Outras coisas que vão te dar prazer, muitas vezes podem fazer alguma perturbação metabólica que faça com que esse paciente ele simplesmente deixe para trás as estratégias que ele estava seguindo para viver o prazer, tá? Alguns pacientes eles podem sofrer adaptações ou sofrer ajustes completos a determinadas estratégias. Então, quando é que isso acontece? Normalmente isso acontece quando um paciente ele adota o que a gente chama de estratégia monótona. Pacientes, quando vão no consultório, a gente tem uma expectativa de resultado para eles que é bastante interessante. Os pacientes que recebem uma estratégia alimentar ou uma estratégia de modificação de hábitos de vida, normalmente são pacientes que têm resultados bastante importantes, principalmente no início do tratamento, tá, gente? Então, o que acontece com os pacientes que recebem uma estratégia que eu planejo para ele, por exemplo? São pacientes que nas 6 primeiras semanas ele vai ter um resultado bastante interessante. É um paciente que, se ele adota uma estratégia monótona, ou seja, da 7ª até a 12ª semana, ele vai ter resultado sim, mas é um resultado de 25 a 30% do resultado inicial. Isso aqui o que mostra? O organismo dele, ou as células dele, sofrendo adaptação e o organismo terminando ou chegando a um ajuste final.
tá? Da 13ª semana até a 18ª, eu posso ter em torno de 5 a 10% de resultado. Mas depois do quarto mês, provavelmente esse paciente vai chegar a um platô. Então ele vai chegar num resultado que simplesmente ele não vai mais melhorar. Ele não vai ter mais um resultado tão interessante. Então estratégias monótonas, mesmo que bem executadas, elas vão chegar em um nível em que o paciente ele vai ter um resultado que vai tender a ficar constante. Só que se esse paciente insiste nessas estratégias, com o tempo a curva ela não vai ser simplesmente reto. Vai chegar um tempo que ele vai fazer o reganho. Por quê? Porque o organismo dele ele vai criar formas para que ele fique cada vez mais eficiente. E quando ele tiver, por exemplo, uma chance ou uma alimentação um pouco mais calórica, ele consiga guardar ao máximo tecido gorduroso. Tá? Então, assim, é importante que as estratégias de tempos em tempos elas sejam modificadas. Então, a periodização que a gente vê nos treinos da academia, a gente precisa fazer também com relação à alimentação. É importante que a gente veja qual é a estrutura metabólica, como é que estão os hormônios desses pacientes, se são hormônios ou se eu tenho um ambiente metabólico propício para que eu consiga realmente perder tecido gorduroso e às vezes ganhar massa magra, tá? Isso vai ser extremamente importante. Então, a troca de objetivos, sempre que o paciente faz uma consulta de acompanhamento, é importante se pensar. Então, o profissional ele tem que, muitas vezes, não só buscar a perda de tecido gorduroso. De tempos em tempos, ele pode buscar, por exemplo, priorizar o ganho de massa magra desse paciente. E, às vezes, então, nessas estratégias, a gente fala, por exemplo, no princípio da elasticidade. O princípio da elasticidade a gente retira da fisiologia do exercício. Então, assim, algumas estratégias intensas, elas precisam de momentos de pausa para que eu volte a fazer estratégias intensas e elas sim cumpram com um papel e elas sim levem a um resultado ainda melhor do que se eu tivesse apenas fazendo a estratégia intensa e permanecendo nela por longos períodos. Tá? Então, como é que isso funciona? Então, a cada 6 ou 8 semanas, por exemplo, o paciente que vai no consultório, quando ele chega mais ou menos nessa oportunidade aqui, se a gente modifica alguma coisa na estratégia alimentar e na estratégia física dele, a gente faz com que essa curva ela deixe de dar sequência aqui. E aí isso permite que o paciente descanse de algumas estratégias e receba uma intensificação de outras, e isso faz com que ele tenha um salto de resultado. Tá? Em uma outra consulta, por exemplo, se a gente modificar de novo essas estratégias, pode ser que o paciente dê um outro salto. Tá? Então o nome disso é princípio da elasticidade. Então por esse princípio eu posso fazer de estratégias mais importantes e mais intensas, seguidas de estratégias de descanso, para que quando eu voltar a fazer as estratégias intensas de novo, eu ainda consiga resultados importantes. Tá? Isso pode fazer, gente, que eu chegue a um platô de 50% a 150% maior. Tá? Então, para que eu me adapte completamente às estratégias, eu vou levar muito mais tempo. Esse organismo eu consigo produzir perturbações para ele, que ele leva muito mais tempo para ele se adaptar. Tá? Beleza, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Tá? Se vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Nossa, eu recebi uma pergunta aqui que foi bem interessante, foi uma pergunta da minha esposa, foi um elogio, eu gostei bastante do elogio, viu, doutora Mariana? Tô preparado para os próximos, viu? Pode fazer que eu vou gostar, tá bom? Então, gente, olha só, deixa eu ver aqui. É muito estranho isso, né? A gente ficar procurando pergunta enquanto tem gente assistindo a live, né? Por isso que muitas vezes eu deixo de procurar essas perguntas, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É muito engraçado. Às vezes eu vejo minha esposa trabalhando, eu vejo ela conversando com o paciente, prescrevendo aqui, carimbando e assinando coisas, tudo ao mesmo tempo, sem conseguir, aliás, sem deixar de conversar, sem errar na conversa. Isso é simplesmente impossível para mim, tá? Pode ser que muitos homens também percebam isso também, tá? Que isso é uma coisa muito comum do público do público masculino, tá bom? Fica comprometida, o aporte em estratégias comportamentais. Bom, a ferramenta medicamentosa fica comprometida sem o aporte das estratégias comportamentais? Bom, o que eu entendi dessa pergunta aqui? É que assim, se eu usar medicamentos sem nenhuma estratégia comportamental, eu posso ter algum tipo de resultado? Gente, não tem pílula mágica. Os medicamentos eles vão te ajudar
eles vão servir muitas vezes de bengalas metabólicas, mas que a gente pode simplesmente não ter nenhum resultado se eu não tiver nenhuma estratégia comportamental. Se eu usar um medicamento para controlar a minha saciedade e eu não tiver uma dieta, pode fazer, por exemplo, que eu pare de comer. Eu não sinto fome em nenhum momento do dia e eu vou parar de comer. Beleza, quando você faz isso, seu corpo ele entra em um estado metabólico que ele vai utilizar proteína muscular e glicogênio muscular como fonte de energia. O nome disso é neoglicogênese. Se você entra em neoglicogênese, o seu corpo ele utiliza gordura como fonte de energia, mas ele também cataboliza músculo. Você vai perder músculo durante esse período. Então, se você perde músculo nessa estratégia, então se você usa um medicamento para tirar o seu apetite, você simplesmente não se alimenta, você deixa de oferecer para o seu organismo macronutrientes adequados, micronutrientes necessários, vitaminas necessárias, e isso pode fazer com que você tenha uma queda de imunidade, pode te deixar mais apto ao desenvolvimento de doenças infecciosas, pode fazer com que você desenvolva transtornos depressivos, transtornos ansiosos, tá? Isso não é uma estratégia tão interessante, tá? Eu sou adepto de estratégias que envolvam realmente alimentos saudáveis, tá? Alimentos que vão realmente te trazer benefício, tá? Quando a gente deixa de se alimentar ou quando a gente adota uma estratégia não alimentar, você fica exposto a novos riscos e você aos poucos vai se adaptando, tá? E o seu corpo ele pode se adaptar a estratégias não alimentares e fazer com que você estagne no seu peso. Então, por exemplo, se eu fizer jejum intermitente durante um período superior a 4 meses, qual é a chance de você se adaptar? Qual é a chance de você simplesmente ter medo de voltar a comer? Gigantesca. Ela é gigantesca. Então, muitas vezes chegam alguns pacientes no consultório fazendo jejum intermitente, ficando muitas vezes 24, 36 horas e simplesmente sem perder peso mais. Só que esses pacientes, quando a gente fala para eles assim, ó, vamos tentar voltar a se alimentar, eles falam, não, eu não consigo. Eu tenho medo. Se eu comer, sem comer, eu tô estagnado, como é que comendo eu vou continuar perdendo peso? Então, assim, a gente precisa de muito cuidado com isso, tá? Então, existem algumas estratégias que eu preciso, eu posso adotá-las durante um tempo, mas de tempos em tempos eu preciso trocar essas estratégias para não gerar uma relação ruim ou uma relação danosa com a comida, tá? Essas relações, elas são muito comuns de acontecerem, tá? Então, assim, a gente precisa evitar esse tipo de coisa. É importante que você perturbe o equilíbrio desse paciente, mas que de tempos em tempos você ofereça para ele a oportunidade dele descansar, tá? Então, por exemplo, existem estratégias alimentares que você tem 1, 2, às vezes até o dia inteiro de alimentação livre. Por que você faz isso? Pelo princípio da elasticidade, isso permite, por exemplo, que esse paciente volte às estratégias com mais restrição, tendo resultados ainda mais importantes. Tá? Então isso é importante de se saber. Então, por exemplo, um paciente que faz exercício físico e está muito empolgado e vira para mim e fala assim, eu vou fazer 7 dias por semana. Não faça, você precisa de 1 dia de descanso. Por quê? Porque nesse dia de descanso você permite que o seu corpo respire. E quando você volta a fazer, você volta a intensificar os treinos desse paciente, ele consegue ter platores mais... ele pode se afastar mais dos platores, ele pode chegar a platores mais altos, vamos dizer assim, tá? Ou romper platores que eventualmente ele já esteja, tá, gente? Então, assim, o que muitas vezes faz o paciente voltar a ganhar peso? Alguma coisa deve ter mudado. Então, assim, se o paciente ele segue realizando estratégias e vai modificando essas estratégias de tempos em tempos, se esse paciente simplesmente para de fazer o acompanhamento e segue muitas vezes fazendo o que ele aprendeu durante o acompanhamento, esse paciente ele pode ter bons resultados e realmente ficar estável. Mas isso abre a chance de que o controle interno dele fique mais frouxo. O que é isso? Toda vez que você vai num profissional, como eu, por exemplo, você vai receber um roteiro, ou você vai receber um planejamento estratégico para que você execute, tá? Beleza. Se você simplesmente para de realizar aquelas estratégias, então quando você vai nesse profissional, esse profissional ele vai te indicar estratégias. Quem é que vai fazer com que você siga aquelas estratégias? Você mesmo. Você saiu do consultório, você está com as estratégias na mão, o seu controle interno é quem vai mandar. É o seu controle interno que vai dizer para você, ó, eu posso comer isso daqui eu não posso, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que dormir em determinado horário, então isso daqui eu vou cumprir.
Só que o seu controle interno, à medida que eu não tenho mais a ação do controle externo, eu sou o controle externo, tá, gente? Então, nesse controle externo, quando o paciente ele faz o acompanhamento entre 6 e 8 semanas, eu consigo fazer com que o controle interno desse paciente ele receba de novo uma injeção de motivação para que ele permaneça firme. Tá? Então, quanto mais prolongado o tempo de uma consulta a outra, maiores são as chances do seu controle interno ficar mais frouxo. E você simplesmente chegar no final de semana que você já tinha colocado na cabeça de que você não iria comer pizza e você falar, esse final de semana aqui eu posso. Vai demorar para eu voltar no médico, então eu vou compensar isso durante a semana e tal. E aí você vai deixando, você vai fazendo certas concessões para você mesmo e o seu corpo ele te estimula a fazer essas concessões. Ele vai te dar prazer. Então come a pizza agora aqui, tá longe de você chegar no médico lá. Se você comer a pizza agora, não tem problema, você vai sentir prazer, vai ser bom, tá? Só que muitas vezes você vai entrando nessas ciladas mentais e quando você se percebe, você está em ciladas mentais tão importantes que isso já viraram rotina. E aí você começa a deixar de fazer as estratégias que você tinha inicialmente se planejado a fazer junto com o seu controle externo, tá? Então, assim, a presença do controle interno, ela é absolutamente importante e a presença do controle externo, ela vai fazer com que o seu controle interno ele seja estimulado de tempos em tempos, tá? Isso é super importante para que você siga realizando ou modifique os seus objetivos ou consiga executar aquilo que foi planejado para você de uma maneira que você consiga realmente perder peso, que você consiga realmente atingir os objetivos a que você e o seu médico muitas vezes traçaram juntos, tá? Beleza, muitas vezes tem pacientes que falam assim, doutor, eu tô mais velho, eu tô 5 anos mais velho, eu tô 10 anos mais velho e a estratégia que eu fazia antes ela não tá dando certo. Então a gente precisa readequar, a gente precisa saber se esse paciente que ganhou idade, por exemplo, ou que fez com que as estratégias que ele fazia antes ou agora não estão dando certo, ele precisa ser avaliado. A gente precisa saber o que mudou na rotina desse paciente. Se ele está mais estressado, se ele está dormindo mal, se ele desenvolveu alguma doença metabólica e não sabe. Então assim, existem coisas que acontecem de diferente que não só é a dieta antiga que não está funcionando. A gente precisa avaliar outras coisas, tá? Então, beleza. Os pacientes, muitas vezes, eles falam também assim de queda de disposição durante o dia e tal. São coisas que acontecem, tá, gente? Que mais? Deixa eu ver aqui. Outra coisa também que se modifica e que perturba muito a chance desse paciente manter o peso perdido dele é o uso de drogas. O álcool é uma das drogas que o uso é bastante disseminado, pelo fato de ser uma droga lícita também, mas o álcool ele tem um efeito metabólico muito importante. Então, muitas vezes, pacientes que fizeram dietas anteriormente e não faziam uso de álcool, simplesmente nesse momento agora já é um momento em que ele faz uso de álcool e ele não faz essa relação de que o uso do álcool pode fazer com que ele ganhe peso. O álcool ele acaba fazendo com que o seu sono perca em qualidade. O álcool vai fazer com que hormônios sexuais e hormônios de crescimento eles deixem de ser produzidos. Hormônios de estresse passem a ser produzidos. E o seu tecido gorduroso passe a ser protegido. E proteína muscular possa ser utilizada como fonte de energia. Então o efeito metabólico do álcool é um efeito muito importante e muitas vezes, principalmente na minha prática clínica, nos pacientes que me procuram no consultório, muitas vezes é a principal raiz dos problemas. Então mais de 50%, mais da metade dos pacientes que me procuram no consultório para perder peso e simplesmente pararam de perder ou que utilizam as estratégias anteriores e simplesmente não conseguem resultado é porque simplesmente tem álcool na semana, na vida desses pacientes, tá? Então, assim, tem amigos meus que falam assim, Hugo, você já desenvolveu uma estratégia que tenha álcool no meio, porque senão eu não vou lá não. Eu falo, cara, você vai ter que esperar um pouquinho, ainda não tenho essa estratégia. Tem algumas estratégias intermediárias em que consumos de álcool em pequenas quantidades, elas são aceitáveis, mas a gente já explica para o paciente que o nível de resultado que ele vai ter será aquém do resultado que ele teria se não tivesse álcool presente. Tá? Então, galera, vocês aí que são meus amigos aí, ainda não desenvolvi essa estratégia, tá? Mas está em desenvolvimento, aos poucos a gente vai chegar lá, tá bom? Pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta ou alguma coisa que a gente consiga olhar. Então, olha só, como evitar o reganho? Gente,
O reganho de peso, quando eu simplesmente eu preciso manter as estratégias, ou eu preciso de vez em quando alterar as estratégias, mas eu preciso manter o meu corpo ou manter o meu metabolismo perturbado. Então eu preciso realmente de estratégias alimentares e modificar essas estratégias de tempos em tempos. Eu preciso de estratégias de exercícios físicos e modificar essas estratégias também de tempos em tempos. E eu preciso também de cuidar do meu sono, tá? Cuidar do meu estresse. Tudo isso são formas de fazer com que o reganho não aconteça, tá? Não como muito nem com frequência. Assim, tem pacientes falando aqui, na verdade fazendo o comentário, que pediram para eu falar aqui como é que funciona a neoglicogênese. Então, o que acontece, gente? O nosso organismo, o metabolismo preferencial do nosso organismo, ele utiliza carboidratos como fonte de energia. E o seu organismo, ele tenta produzir fome para que você consiga ingerir macronutrientes de uma forma geral. Mas ele espera que tenha carboidratos nesses macronutrientes que você ingerir. E se você ingerir esses nutrientes, os macronutrientes, carboidratos associados à gordura, você vai ganhar ainda mais prazer, tá? Então sempre que eu tiver carboidratos simples ou carboidratos de maior índice glicêmico associados à gordura, pode ser até uma gordura boa, tá? O seu organismo, ele vai fazer picos de insulina e essa insulina vai ser capaz de guardar a gordura ou guardar uma parte do carboidrato que você não utilizou como fonte de energia ali e sobrou, tá? Beleza. Quando você faz uma alimentação que ofereça para o seu organismo a chance dele ter uma glicemia mais alta, você vai fazer esse aumento de glicemia e com a elevação de insulina, aos poucos essa glicemia vai baixando e ela vai chegando próximo de 70, próximo de 60. E aí o seu organismo ele vai te estimular com fome a fazer com que você dê uma nova carga alimentar para o seu organismo. Se você não se alimenta, você entra em neoglicogênese. Então, para o seu organismo manter os seus níveis glicêmicos adequados, o seu pâncreas vai produzir glucagon, você vai ter produção de neurotransmissores que vão te deixar mais agitado. Então, noradrenalina, adrenalina, serotonina, dopamina, tudo isso fica mais aumentado. E isso leva você a um estado de estresse. Tá? Nesse estado de estresse, você passa a utilizar outros substratos energéticos como fonte de energia. Então, glicogênio muscular, glicogênio hepático, proteína muscular passa a ser utilizado como fonte de energia. Quando você utiliza isso daí, você cataboliza, você perde músculo. No processo de emagrecimento, a gente precisa não perder músculos. O processo de emagrecimento adequado, ele envolve perda de tecido gorduroso. Ele não envolve perda de músculo, tá? Então, assim, emagrecimento é perda de tecido gorduroso. Perder peso, em que eu perco frações superiores a 20% de tecido muscular, é uma perda de peso que não foi muito bem feita, não é uma perda tão adequada. Isso vai gerar um organismo com sinais e sintomas clínicos que não são agradáveis. Seus olhos vão ficar fundos, você vai ter menos disposição, você fica mais suscetível a infecções oportunistas. Então, tudo isso leva a um resultado que não é interessante. Tá? Então, assim, esses estresses agudos, se eles são repetidos durante muito tempo, você leva o seu organismo a produzir hormônios e neurotransmissores que vão fazer com que você tenha esse estresse de forma crônica. O estresse crônico, ele tem custos metabólicos importantes. Então, se você tem níveis de cortisol mais aumentados no seu organismo por longos períodos, você protege o seu tecido gorduroso de ser utilizado. E você, muitas vezes, utiliza proteína muscular ou glicogênio muscular como fonte de energia. Isso gera um resultado final que não é agradável, não é um resultado bacana, tá? Então, assim, quem sofre... Ninguém sofre de neoglicogênese. Neoglicogênese é um fato. Ela vai acontecer se eu não tiver um substrato energético ali, um substrato energético vindo de uma alimentação, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Beleza. Gente, deixa eu ver aqui. Eu dei CrossFit musculação, sou operada já há 11 anos e tive reganho de 11 quilos. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. A Dedéia Braga. Beleza, ela fez uma cirurgia há 11 anos, fez um reganho de 11 quilos, mas eu não sei quanto que você perdeu, Dedéia. É importante a gente saber, tá? Tem pacientes que perdem 50 quilos e fazem um reganho de 10 quilos, por exemplo, depois de ter perdido 50, aí já seria um ganho de 20%, é um reganho já alto, tá? Mas...
se eu tenho reganhos de 5 a 10%, eles são considerados reganhos normais. Mas o que você precisa, muitas vezes, é de uma consulta para você, e um acompanhamento adequado, e um acompanhamento que faça modificações de estratégias de tempos em tempos para que você altere os objetivos. Você não precisa de uma dieta fixa. Aliás, uma dieta fixa para você não vai levar a um resultado tão interessante, tá? Isso pode fazer com que você se adapte àquela estratégia e você simplesmente estagne, tá? No seu processo de perda. Então é importante, de tempos em tempos, o médico alterar a dinâmica do seu tratamento, fazer com que você priorize o ganho de massa magra de tempos em tempos, fazer com que você faça modificações dietéticas importantes. Então isso daí é uma coisa que a gente só consegue só numa consulta individualizada, tá? E o acompanhamento pelo menos o acompanhamento médico, a gente indica que seja feito entre 6 e 8 semanas, tá? Então o paciente ele vai com uma frequência de 2 em 2 meses no consultório para que ele tenha um resultado interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Teve alguns comentários interessantes aqui. Tem um buraco negro no estômago. Isso daí é mais difícil de controlar, gente. Ó, obesidade é uma patologia e é preciso conhecer quando a obesidade traz efeitos nocivos para a vida de um ser humano. Pois é, obesidade realmente é uma doença bastante importante. Ela eleva riscos, tá? Então ela eleva riscos cardiovasculares, eleva riscos neurológicos, endócrinos, neoplásicos. Então aumenta a chance, por exemplo, de você infartar, aumenta a chance de você ter uma fibrilação atrial, aumenta a chance de você ter um AVC ou de você desenvolver síndromes demenciais, tá? Outra coisa que aumenta também a chance é de você produzir um câncer, tem vários tipos de câncer que são associados ao tecido gorduroso, tá? Ou à presença de tecido gorduroso, tá? O tecido gorduroso ele acaba produzindo mediadores inflamatórios que acabam fazendo com que a produção de derivados de oxigênio fiquem bastante elevadas, tá? Então isso é uma coisa que é importante. Pessoal, tem algumas perguntas para serem respondidas aqui. Eu vou pedir para que vocês deixem as perguntas nos comentários, que ao longo da semana eu vou fazendo stories em que eu vou respondendo a essas perguntas, tá, gente? Se vocês tiverem alguma sugestão de live, ou vocês quiserem que a gente entre em algum assunto de uma maneira mais profunda, fiquem à vontade também para sugerir, tá, gente? A ideia é exatamente essa, é trazer a maior quantidade de informação tecnicamente uma informação adequada, para que a gente diminua a quantidade de informações desencontradas que a gente vê, não só na internet, tá, gente? Então, se a gente conseguir transmitir um pouco desse conhecimento, trazer valor para vocês aqui nessas lives, eu acho que o nosso papel vai estar sendo cumprido, tá? Pessoal, grande abraço para vocês, tá? Até logo, até mais, tchau, tchau. Não anda.